Muito bem, este é a Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura e também na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra os nossos episódios mais recentes e também as nossas páginas para acessar as novidades do Futura nas redes sociais. E hoje vamos falar sobre uma doença silenciosa que não manifesta sintomas. Estima-se que no Brasil, 12 pessoas perdem a vida todos os dias devido à hepatite C. No total, o país teria aí cerca de 3 milhões de infectados, dos quais apenas 1 em cada 10 sabem que são portadores do vírus causador da doença. Por conta disso, uma das chaves para o sucesso do tratamento é o diagnóstico precoce, que pode ser feito por meio de um teste gratuito, disponibilizado inclusive na rede pública de saúde. Então, para essa conversa, a gente recebe aqui hoje no estúdio Edmilson Migovski, infectologista e diretor-geral do Instituto de Pediatria da UFRJ. Bem-vindo, doutor. Tudo bem com você? Tudo bem. Estou feliz de estar aqui com vocês. Também feliz de recebê-lo mais uma vez. Também conosco aqui está Daniela Moreira de Almeida, ela é Relações Públicas da Associação Brasileira de Portadores de Hepatite. Tudo bem, Daniela? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada pelo convite. E ainda, daqui a pouquinho, a gente conversa com o Francisco Martucci, ele é fundador da ONG Cê Tem Que Saber, Cê Tem Que Curar. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado para ficar ligado aí ao longo desse bate-papo e saber tudo aí sobre tratamento e prevenção de hepatite C. Bom, doutor, eu dei aqui um breve resumo do que é hepatite C, mas queria ouvir de você para a gente começar o nosso bate-papo sobre uma inflamação do fígado. Isso é um tipo de vírus, né? Na verdade, tem vários tipos diferentes de vírus de hepatite C que tem atração pelas células do fígado. Lá eles atacam e podem dar, e frequentemente acaba acontecendo isso, uma doença crônica que se arrasta. E é bem legal essa chamada inicial, né? Que até o próprio nome do site, né? Você tem que saber, ou seja, o fato de você saber da possibilidade de estar contaminado, fazer os exames para saber se está ou não contaminado, vai determinar o desfecho. Quanto mais precoce você consegue identificar a enfermidade, a infecção, maior o sucesso de você tratar e evoluir para a cura. Bom, Daniela, você que trabalha também diretamente com grupos de pessoas que têm hepatite C, a gente sabe da dificuldade muitas vezes e até do hábito de fazer exames que verifiquem a condição da pessoa, se estão infectadas ou não, né? Sim. Eu fui infectada, né, bem novinha, e só descobri que tinha sido infectada, que estava com um problema no fígado, porque o médico inventou de pedir esse exame, o que não era comum há 15 anos atrás. Hoje ainda é muito difícil, né, doutora, as pessoas pedirem esse exame de hepatite C. E aí eu constatei que eu tinha hepatite C, já estava com uma fibrose já bem avançada, F2 para a minha idade era já avançada, e foi bem difícil a luta. E hoje a nossa maior luta é exatamente as pessoas pedir exames, os médicos contribuírem pedindo exames, participando de testagens, porque tem que saber, não existe forma de saber que é hepatite se não for com teste. Interessante que ela coloca assim, né? O médico pediu o exame e ela teve, eu estava conversando com ela antes de começar o programa, teve um acidente e tomou transfusão de sangue numa época antes de 92, o ponto crítico é esse, quer dizer, quem tomou sangue antes de 92, 93 por ali, é importante que se submeta a testes, mesmo que não tenha nenhum quadro clínico sugestivo de nada. Você é assintomático, com uma saúde perfeita, desportista, está bem, mas tomou sangue antes de 92, em torno dessa data, é interessante comentar isso com o médico, e o médico, diante dessa informação, ele vai pedir os exames de triagem para saber se tem ou não contato com vírus de hepatite C e qual é o status da infecção nesse momento. Então é muito importante, se ninguém quiser memorizar mais nada desse programa, que leve para casa a informação. Quem tomou sangue até 92 ou em torno de 92, é muito importante fazer uma testagem, fora, obviamente, outros fatores de risco. Agora, tomar sangue, só reforçando aqui, é alguém que precisou tomar uma transfusão por conta de algum acidente, não alguma doar cirurgia. Sangue, né? Isso, não doar sangue. Tomou sangue venoso, obviamente, ou derivado de sangue por conta de cirurgia, por conta de algum acidente. Claro, viu, tem outros fatores de risco, por exemplo, eu sou usuário de droga injetável, não compartilho agulha, também é risco. Coloquei piercing, fiz tatuagem sem um bom controle. Quer dizer, esse grupo que se submeteu a alguns acidentes pérfuro-cortantes tem que ser testado. Na UFRJ, por exemplo, a gente tem um ambulatório de doença infecciosa
e não é incomum isso, a criança estava brincando no lixão e se espetou com uma agulha cheia de sangue que estava num terreno baldio. Essa criança tem que ser triada, tem que ser avaliada quanto à possibilidade de ser infectada com vírus de hepatite C. Bom, é importante a gente falar aqui que tem uma série de grupos que prestam apoio também às pessoas que vivem com hepatites. Eu vou chamar agora também para a nossa conversa o Francisco Martucci, que é fundador da ONG Você Tem Que Saber, Você Tem Que Curar. Vou aproveitar e colocá-lo aqui na tela, que ele fala com a gente pela internet. Tá aí, então, há mais de uma década a ONG defende os direitos das pessoas com hepatites. Tudo bem com você, Francisco? Bem-vindo à Conexão Futura. Oi, Cristiano, tudo bem? Um grande abraço a você, aos telespectadores da Futura, aos entrevistados aí. E nós estamos aqui à sua disposição para as suas perguntas. Muito bem. Bom, a gente sabe que vocês já estão aí há um tempinho trabalhando com essa causa. De que forma, então, a qualidade de vida de quem convive com hepatite tem avançado nos últimos anos? Bom, nós entramos nessa luta social no ano de 2004, quando eu também descobri a hepatite C no meu organismo. Depois do tratamento e da cura, nós começamos a militar e sermos defensores inalienáveis dessa causa. Convém ressaltar hoje, Cristiano, que a hepatite C ela avançou muito de lá para cá. O movimento social como um todo, muitas vezes em parceria com as sociedades médicas e com gestores públicos da saúde, formaram um elo, uma ligação, que mesmo devagar foi de forma ininterrupta o crescimento. Tanto que hoje nós temos remédios de última geração à disposição do Ministério da Saúde. É bem verdade que ainda com problemas de entrega, de demora na entrega desses medicamentos. Mas quando foi descoberta a hepatite C com a monoterapia, tinha uma chance pequena de cura. Depois, com as injeções, com o interferonilado, os inibidores de protease, quer dizer, medicamentos cada vez mais potentes. E hoje a chance de cura para o bem-estar do paciente é muito grande, com menos tempo de tratamento, com pouquíssimos efeitos colaterais adversos, que eram maiores nos remédios anteriores, e uma chance de cura muito maior. Então, nós estamos bem avançados em relação a essa questão, mas ainda é uma doença muito mistificada, no momento em que nós temos uma relação de cerca de cada 70 brasileiros, um pode ter a hepatite C. Se você imaginar uma prevalência aferida por projeção matemática, cerca de 2,5 a 3 milhões de portadores, para um país de 204 milhões de habitantes, a prevalência chama atenção. E nós, que fazemos muitas campanhas de detecção precoce, a exemplo da BPH, verificamos em pessoas que estão inseridas no grupo de risco, como disse o doutor agora, uma prevalência sempre em torno de 1%, em cada 1.000 pessoas, sempre você acaba encontrando 10, 11, 12 soro-reagentes, né, ao vírus da hepatite C. Então, ainda é um estado que evoluiu de pré-jurássico para jurássico, né, e vamos ver se ele entra na era digital nos próximos anos aqui no Brasil, que é a verdadeira promoção à saúde dessa doença em nosso país. Sem dúvida. Francisco, eu volto a chamar você daqui a pouquinho. Eu quero aproveitar alguns dados que você mencionou e pedir para o doutor aqui no estúdio explicar um pouquinho melhor para quem está em casa em relação à fase em que é feito o diagnóstico. Isso interfere no tratamento e também no avanço da doença. Então, de que forma isso pode ser levado a partir de um médico ter recebido esse exame aí com o positivo para hepatite C? Pois é, uma doença que evolui de uma forma crônica. Obviamente, tem uns poucos casos que podem evoluir para a cura, até de uma forma espontânea, mas tem a maior parte evoluindo para uma doença crônica, levando a cirrose, insuficiência hepática e até mesmo o câncer de fígado, que torna a doença de prognóstico mais reservado, cura menos provável, quanto mais você deixa evoluir. Então, eu gostei muito do nome, né? Você tem que saber, você tem que curar. Porque faz uma ligação muito grande do conhecimento com a possibilidade de cura. Muito feliz o nome dessa organização não governamental. E mostra realmente, porque às vezes você tem que ver, você faz uma sorologia que vai dar positivo e depois você tem que fazer, se a pessoa tem só o anticorpo, ótimo, se tiver anticorpo e a presença do vírus, aí denota que ela está infectada de uma forma crônica quando a exposição foi anterior, né? Por exemplo, se eu acabo de me infectar nesse momento,
pode ser que eu não esteja indo naquela fase aguda da doença, mas a maior parte não faz sinais e sintomas típicos da hepatite A, né, de olhos amarelados, febre, mal-estar. Geralmente é um quadro que se arrasta e que você se descobre portador, às vezes no ultrassom abdominal, vendo o fígado com comprometimento, às vezes com sangramento por questões de varizes de esôfago, ou você mostra que tem algum problema sanguíneo, algum exame de fígado que mostra que existe um fígado sendo machucado, agredido. E o fígado, como tem a capacidade de reserva muito grande, só quando ele está muito comprometido é que você acaba tendo sinais e sintomas de falência. E aí pode ser muito tarde, onde o único desfecho, tratamento mais interessante seria o transplante de fígado, que sai muito mais caro, com maior possibilidade de complicar, e você introduz na pessoa um fígado que não é dela, com maior chance também de ter rejeição. E aí tem a outra dificuldade que é entrar aí na fila de doação de órgãos, que a gente sabe que também é outro problema grave no país. Agora, você mencionou a questão do sintoma da hepatite A, que muitas vezes causa confusão aí nas pessoas, que em relação a essa aparência mais amarelada, os olhos amarelos. E as pessoas imaginam, quem tem hepatite com certeza vai ter tido em algum momento esse tipo de sintoma. Não é verdade. Não é verdade. Inclusive, quando eu estava na graduação, se dizia assim, você via a pessoa com hepatite, aí descartava hepatite A, descartava hepatite B e dizia, essa é hepatite não A, não B, e aí então a tal da hepatite C. Depois tem hepatite D, hepatite G, hepatite E, tem outros vírus que podem causar. Mas realmente sinais e sintomas da hepatite C costuma ser um quadro muito silencioso e que a única forma, não é a única forma, mas a forma principal de dar diagnóstico é estar desconfiado quanto a uma exposição, piercing, tatuagem, sangue antes dos anos 92, 93, e isso já é uma suspeita, já justifica você fazer exames para confirmar ou descartar a infecção. Agora, Daniela, em relação ao acesso ao tratamento, vocês que acompanham também a questão do acesso aos medicamentos pelo Sistema Único de Saúde, o paciente diagnosticado hoje em dia, ele tem um bom acesso a esse tipo de tratamento? Então, ainda não. Eu não considero que está favorável, não. Porque acontece, hoje o governo disponibilizou um tratamento de última geração, como o Chico falou, para pessoas F3 e F4. O que é F3 e F4? É o grau de fibrose do fígado. Então, seriam níveis mais avançados? Mais avançados. O 3, 4 já é considerado cirrose, né? E aí tem a chance maior de ter uma descompensação hepática, né? De ter varizes no esôfago, uma série de outras complicações, ascite. Então, tem prioridade no tratamento. Porém, F1 e F2 não tem essa prioridade no momento. Tem que esperar, teoricamente, estaria esperando piorar o fígado para receber a medicação. E... A luta da associação, então, é tentar esse tratamento mais precoce. Não, a BPH... Com certeza, pode ficar à vontade, doutor. A BPH, a princípio, foi como o nosso presidente Humberto Silva, o idealizador do projeto, ele também descobriu a hepatite já na fase crônica da doença, já estava com cirrose. E já devia ter mais de 30 anos, quase 40 anos de vírus, sem saber. Ele achou que ele era saudável, foi no médico, pediu o exame e estava com hepatite C. Ele se desesperou, porque ele levava a vida normal, as pessoas levam a vida normal, tomam sua bebidinha, comem sua comida gordurosa, está agredindo o fígado, sendo que já existe um agressor muito grande lá dentro, né? Então, adiante disso, ele também ouviu o desespero, que é assim como o Chico, no início, quando a gente descobre hepatite, quem descobriu há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, mesmo 5 anos atrás, a doença não se tinha muito o que falar. Até os médicos sabiam muito pouco sobre ela. Então, houve aquele desespero de saber. E o que mais chama atenção é não ter dor, não sentir nada, achar que está saudável e caminhar com essa doença. A gente aconselha que as pessoas, independente de ter feito transfusão de sangue, existem estudos dos baby boomers, né? Pessoal que nasceu de 45 a 65, 8% a prevalência nesse grupo de infectados. Então, esse pessoal é interessante, porque eles corriam mais risco antigamente, compartilhando agulhas, seringa de vidro, né, doutor? Tem um detalhe, uma vez eu vi uma propaganda de uma companhia aérea que tinha umas propagandas antigas. Fazia menção, aí tinha uma lâmina de barbear, até do Tostão, desenho deles dizendo assim, eu fiz a barba só depois que eu percebi que eu era o 11º time, 10º jogador. Se compartilhava muito. Ele diz assim, parecia que fosse a primeira barba. Então havia não só
uma propaganda da lâmina que dizia que podia fazer várias barbas, mas do compartimento da lâmina... de uma lâmina, que é algo que hoje em dia é impensável. Entre jogadores de futebol, numa época, era comum você fazer complexo B como glicose na veia, nos jogadores, também compartilhando aquela agulha mal utilizada. Essas pessoas precisam fazer o teste. Então eram outros hábitos, né? Porque nem se sabia aí também dos perigos do compartilhamento. Nós temos tipo a campanha junto aos jogadores de futebol, do esporte, para também fazer testes. Então, essa faixa etária que você mencionou, Daniela, quem nasceu entre 45 e 65 precisa fazer o teste. Independente de lembrar que fez cirurgia, que mesmo que nos usou droga, às vezes não lembra, né? Mas é importante. Pra você ter uma ideia, nós fizemos no ano 2015, a BPH fez 180 mil testes. Nós encontramos 1.800 infectados. Essas pessoas todas foram encaminhadas, claro, nosso carro-chefe, além de, o maior carro-chefe é detectar o doente, né? Porque é só assim para tentar se curar. Então tem que saber mesmo, como o Chico fala. Deu 1% nesse... Esse é 1%. Que casa com o que o Chico falou, exatamente. Em torno de 2 milhões de pessoas. Existem lugares. 240 mil. Deixa eu voltar a chamar o Francisco também, conversa com a gente pela internet, representando aí Você Tem Que Saber, Você Tem Que Curar. Francisco, aí você, localizado no interior de São Paulo também, de que forma percebe o acesso ao tratamento e aos medicamentos para hepatite C? Sim, nós estamos aqui em São Manuel, né, no interior, na região centro-oeste do estado de São Paulo. Certo, Cristiano? Eu gostaria de frisar que a importância dessa prevalência que a Daniela falou de 1%, isso coincide mesmo com as publicações científicas. Basta dizer que o vírus da hepatite C, ele foi isolado no ano de 1989. Por isso que era chamado não A e não B, como disse o doutor agora, quando ainda fazia sua residência, não é? Apenas em 89, um cientista coreano isolou esse vírus em New Jersey, lá nos Estados Unidos. Muito bem. O teste específico, o anti-HCV, a sorologia, para detectar se é reagente ou não é reagente ao vírus C, foi implantado na maioria dos países no ano de 1993, no início de 93. Por isso que todas as pessoas que receberam sangue antes dessa data têm uma grande chance de estar contaminados, grande mesmo. Se você testar só esse grupo, nós já fizemos várias vezes isso, a gente encontrou prevalências de até 10%, 9%, 10%. A literatura científica, algumas publicações interessantes, importantes, citam que em torno de metade das bolsas de sangue que existiam nos hospitais em muitos países tinha o vírus C e ninguém sabia. De 93 para frente, essa questão passa a não ser mais problema no momento em que você é triado para o vírus C. Então, é muito importante pessoas que nasceram nessa faixa de 45 a 65 realmente façam o teste rápido e pode fazer no seu município. Pela pactuação tripartite do SUS, os municípios são obrigados a fazer essa baixa complexidade. E o histórico, o rito de tratamento de diretrizes terapêuticas de hepatite C começa com anti-HCV. Depois sim vem os exames específicos até o eventual tratamento, no caso de indicação médica. Mas, Cristiano, você me perguntava sobre os remédios, né? Exato. De que forma você avalia a questão do acesso ao medicamento pela rede pública? Bom, nós vivemos uma época que éramos crucificados, marginalizados e chacotados do poder público em relação a pacientes de hepatite C. Uma coisa são as evidências científicas que as sociedades médicas de gastro, hepato e infecto propõem através dos simpósios que existem no mundo todo. A outra coisa são os protocolos, as portarias ministeriais. Então, as sociedades médicas dizem que tem que tratar dessa forma, por questões financeiras, de custos mesmo, o Ministério da Saúde libera apenas uma parte, muitas vezes menos da metade, do que dizem as sociedades médicas. Com esse imbróglio, com essa balança totalmente descompensada, entra a sociedade civil. De posse das evidências científicas, né, ela vai lutar através do advocacy, do controle social, de campanhas de divulgação, de mobilização popular. Ela vai lutar para quê?
o portador tenha dias melhores. E esses dias melhores, que eu digo, passa estritamente, necessariamente, pelo acesso do paciente ao tratamento. Digamos que numa escala de 0 a 10, que na nossa época era 1, hoje está na faixa de 5 ou 6. A previsão de tratar 30 mil pacientes por ano, que está acordada através de protocolos do Ministério da Saúde, ainda é pequena. Digamos que está na metade. É um processo duradouro, né, que está sendo avançado, mas de forma lenta, porém ininterrupta. Essa é a parte boa. Mas ainda é uma roleta russa, hepatite C, ainda mata 12 pessoas por dia no nosso Brasil. Essas pessoas que morrem já têm uma cirrose hepática, muitas vezes descompensada, com ascite, com varizes de esôfago, com encefalopatia hepática, muitas com MEL de alto, que é uma sigla que indica para o transplante de fígado, e elas não aguentam esperar, muitas vezes, e falecem, né? Então, está ainda na metade da jornada do caminho a questão do acesso dos pacientes ao tratamento, Cristiano. Sem dúvida, é uma questão que a gente vai continuar acompanhando aqui no Conexão Futura e no canal Futura como um todo, a importância do acesso do brasileiro à saúde pública de qualidade. Por agora, eu preciso me despedir de você, Francisco, que o nosso tempo está chegando ao fim, mas quero agradecer muito você ter topado conversar com a gente, ter passado essas informações aí, conscientizando também sobre a importância de fazer esse exame, de buscar o tratamento adequado. Muito obrigado, Francisco. É um grande abraço para você, eu agradeço e convido todos a fazer a selfie com a letra C, que está na segunda etapa agora. O ano passado mobilizou 4 milhões de pessoas. O objetivo seria uma conscientização da população em relação a essa grave doença, ao impacto social dela e também divulgar isso para todos os veículos de comunicação. Muito obrigado, parabéns, obrigado a Daniela e ao doutor que participaram muito bem do programa. Um grande abraço. Um abraço. Deixa eu aproveitar e mostrar o site da associação representada pelo Francisco, que tem mais detalhes sobre a campanha. E basta você fazer um C e tirar uma selfie e publicar na sua rede social. Deixa eu colocar aqui, você tem que saber.com.br e várias informações aqui em relação à hepatite C. E também tem um vídeo aqui da campanha que fala um pouquinho mais sobre a divulgação nas redes sociais. Então, você pode ver várias pessoas aqui fazendo o C e postando nas redes sociais e aumentando aí também, quem sabe, a atenção das pessoas sobre discutir a importância da hepatite C. Neymar e tudo mais, e várias outras pessoas aproveitando aí para divulgar essa campanha. Deixa eu aproveitar que eu estou aqui na internet e mostrar outro site para você, que é o hepatitezero.com, já representado aqui no estúdio pela Daniela. E ainda aqui o outro site que eu mostro para você, que é o do Instituto de Pesquisa IPPMG, me ajuda, doutor? Instituto de Pediatria da UFRJ. É pesquisa também, não é? Pesquisa e Pediatria, né? Não deixa de ser. Aqui da Federal do Rio de Janeiro. E um outro site, aproveitando também, já que falamos tanto aqui em relação ao poder público, é o site aides.gov.br, que é o site do governo federal, que também tem uma série de informações sobre hepatites virais, não apenas sobre o vírus HIV. Você pode clicar aqui e saber sobre sintomas, tipos de tratamento e diferentes tipos da doença também, tá certo? A gente está quase no finzinho, quero só uma dica final da Daniela para quem ainda tem o medo de fazer o exame ou para quem acabou de receber um diagnóstico, que dica você pode dar? Bom, quem não fez o exame tem que fazer, né? A nossa bandeira é essa, tem que testar para descobrir. E mesmo quem não está nessa faixa etária aí, tem mais de 40 anos, precisa fazer também o teste, né? Para ver se tem manicure, pode se contaminar com manicure, objetos perfurantes, aparelho de barbear. E quem descobriu, ir atrás de ajuda, né? Hoje tem vários tratamentos, não desistir, gritar, se precisar ir para a imprensa, vá, porque nós temos o direito de tratar, mas principalmente eu quero saber dos 3 milhões de infectados que está aí, que só 5% sabem da doença. Está pelo Brasil aí e está todo mundo fingindo que não existe. E a gente precisa saber. Por isso iniciamos o projeto Hepatite Zero com o ideal de erradicar a doença. Junto ao Rotary Club, vamos nos ajudar a abraçar a causa do Humberto Silva, que é um sonho, né? Erradicar a hepatite C é um sonho para todos nós. E nós contamos com todos para ajudar a chamar a testagem para as cidades, divulgar nos Rotary Club, pedir teste da cidade para ver se o governo também se movimenta em cima disso.
Porque isso é importante mencionar também, né, doutor? Essa população que não sabe que está infectada também pode estar passando o vírus de certa forma. Mas compartilhar, ou barbear, não é uma transmissão sexual definida, portanto, difícil. é diferente da hepatite B, do HIV. Mas é interessante que quando você descobre, você pode até se desesperar, porque é natural que as pessoas fiquem desesperadas, mas não é sentença de doença crônica desde que você trate e cuide. Então, o tratar de uma forma precoce evita que a pessoa evolua. Então, um exemplo aqui do lado. Né? Ela demorou quase 12 anos para descobrir, se descobriu infectada, tratou e evoluiu para a cura, e esse é o meu desejo, né? Tirar essas 3 milhões de pessoas de uma doença ignorada, que vai evoluir de uma forma inexorável para a morte, se não tratar, e tirar ela desse curso ruim para ela num curso bom, que é da cura, do tratamento precoce. O precoce fica até estranho, que a gente busca para falar, vamos fazer campanha de diagnóstico precoce, só que um precoce seria um F1, um F2, aí essas pessoas não têm direito a tratamento, porque só quem tem é o F3 e F4. Então, na verdade, descobre precoce, mas tem que esperar, né? Eu esperei aumentar, mas por conta de não dar certo os tratamentos anteriores. Que mude, porque às vezes, como existe essa contenção de despesa, e eles até acabam com a pressão, disponibilizando. na verdade, da sociedade civil buscando em relação a esse tratamento de forma aí sim mais precoce, nas fases iniciais da doença já diagnosticada, isso pode ajudar aí na saúde de todos, né? Bom, a gente pode seguir aqui numa outra parte, um bloco 2 do Conexão, numa outra oportunidade, mas por hoje o nosso tempo já estourou, então obrigado às duas pela presença, um prazer recebê-los. Obrigada. Obrigado você de casa pela companhia, a gente espera ter contribuído aí para informar você um pouco mais, você e sua família. Não esqueça aí, Conexão Futura de segunda a sexta, aqui na tela do Futura nos horários que estão aqui embaixo, ou qualquer hora do dia e da noite no nosso site, que também está aqui para você. Um abraço e até a próxima.